Então, beleza, pessoas? Na aula de hoje a gente vai falar sobre esses amplificadores do tipo sample e hold. Então, eles vão ser um tipo de circuito bastante simples, né? Mas que vai ser também bastante útil para a gente trabalhar com algumas características, normalmente para a característica de manter sinal e normalmente ele também é trabalhado muito acoplado a AD, né? Então, quando a gente trabalha com AD, existe uma grande possibilidade desse AD ele já ter um sample hold embutido. Se ele não tiver esse sample hold embutido, daí a gente tem que trabalhar com esse cara para conseguir dar a característica de conversão de sinal, né? Mas isso a gente vai entrando em detalhes aqui mais para frente, beleza? Então, esse circuito aqui, sample hold, como o próprio nome já diz, ele vai ter duas funções bem específicas. Ele vai ter a função de sample, ele vai ter a função de hold. Na função de sample, eu vou adquirir um sinal, eu vou amostrar um sinal, e na função de hold, eu vou manter o último sinal que foi adquirido. Exatamente, é uma amostra segura, exatamente. Então, consigo manter e amostrar sinais. Beleza? Então, vamos aqui. Então, esse circuito, como eu acabei de comentar, tem a parte de aquisição, que é o sample, e tem a parte de manter o sinal, que é o hold. Então, a ideia é que no modo hold, ele sempre mantém o último sample, ok? Então, inicialmente o hold dele, óbvio, que começa zerado. Eu posso dar um sample num valor, a partir do momento que eu dou um sample no valor, esse é o novo valor do meu sistema, eu posso mantê-lo por um período de tempo. Então, vamos supor, eu inicializo o sistema no modo hold. Então, quer dizer que ele vai inicializar sempre com 0 volts. Vou fazer um sample. Quando eu faço um sample, eu sempre vou fazer o sample do valor de entrada. Então, vamos supor que eu fiz um sample especificamente quando o valor de entrada estava 2 volts. O que vai acontecer? Na minha saída, que tinha 0 volts, porque estava em hold, eu dei o sample, meu sinal de saída vai de 0 para 2 volts. Eu posso, obviamente, fazer um sample contínuo, ficar fazendo vários samples para que a saída seja igual à entrada, ou então eu posso fazer um sample mais rápido, então fazer uma amostragem única num período de tempo instantâneo, digamos assim, e daí ficar fazendo, digamos assim, degraus de saída. Então, a ideia do sample hold é manter uma entrada passada, beleza? Então, posso fazer aquisição, manter esse sinal por um certo período de tempo que eu queira e, depois disso, fazer uma nova aquisição. Aqui, óbvio que um detalhe muito importante, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas um sample hold ideal, ele tem a característica de fazer hold infinito. Ele conseguiria manter o sinal por um tempo infinito. Um sample hold prático, ele não vai ter essa característica, porque a gente vai fazer a utilização de componentes reais, e esses componentes reais, eles obviamente não têm a característica de conseguir manter o sinal para todo sempre ou para o resto da vida. Então, o sample hold ideal, ele tem, obviamente, algumas diferenças em relação a um sample hold prático, e esses detalhezinhos a gente vai acabar vendo, beleza? Então, para que são as aplicações mais comuns, ou quais são as aplicações mais comuns que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com o AD, né? Então, a gente usa o sample hold antes do AD. Então, não é que o sample hold serve para fazer um conversor analógico digital. Ele normalmente é utilizado junto a um conversor analógico digital, beleza? O sample hold ele serve para fazer delay analógico, então para manter um sinal por um certo período de tempo, então ele serve como, entre aspas, um delay. Ele também pode servir para detecção de fase, né? Então a gente poderia trabalhar ele ali junto com outros circuitos para fazer a detecção de fase, e também ele pode servir para característica de medição de período. Então isso aqui são aplicações típicas onde o sample hold entra. Ele isoladamente não vai fazer tudo isso, mas ele acoplado a outros circuitos pode fazer, ok? Deixa eu ver o chat aqui só um pouquinho.
Está piscando. Por causa do drift? Também, Tomás. Também por causa do drift. Mas o que mais vai causar problema para a gente é corrente de fuga. Mas o drift, ele é sim, ou ele pode ser sim, uma característica que influencia bastante no sample hold prático não ser igual ao ideal. Beleza? Respondido? Acho que sim. Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso circuito base. Então, o nosso circuito base de um sample hold nada mais é do que uma chave e um capacitor, ok? Então, no fim das contas, esse circuito aqui é um circuito extremamente simples de se trabalhar, ok? Porém, a gente sabe que o capacitor ele tem várias características físicas nele que fazem com que eu tenha problemas. Então, um capacitor ideal, ele consegue segurar energia infinitamente. Um capacitor prático, a gente sabe que ele não tem essa capacidade, ele sempre vai se descarregar, beleza? O amp-op, Flávio, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A gente vai primeiro definir aqui algumas coisas e daqui a pouco a gente chega no circuito prático com o amp-op. Aqui a gente está primeiro vendo a característica de funcionamento dele. Tranquilo? Então daqui a pouquinho a gente chega no nosso circuito amp-op, que vai ser tão simples quanto esse, digamos assim. Mas vamos primeiro fazer a análise dos nossos problemas, depois a gente entra no circuito, tá bom? Então, esse circuito aqui nada mais é do que um capacitor e uma chave, beleza? Então, como que o sample hold funciona? A gente sempre vai ter um sinal de entrada e sempre vai ter um sinal de saída, beleza? Quando essa chave ela estiver aberta, a gente vai estar no modo hold. Então, se a chave está aberta, a gente está no modo hold. Se a gente fecha a chave, a gente está no modo sample. Beleza? Então, chave aberta, modo hold, chave fechada, modo sample. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que a gente sabe? Ou o que a gente consegue analisar desse circuito? Vamos supor que eu tenho uma tensão senoidal aqui na entrada. E esse capacitor, ele obviamente vai começar descarregado. Ok? Então, o capacitor inicia descarregado e eu tenho uma tensão senoidal aqui na entrada. Se a chave estiver aberta, vai fazer diferença eu ter essa tensão senoidal aqui na entrada? Não. A tensão senoidal na entrada não vai aparecer na saída. O que aparece na saída quando a chave está aberta é a tensão sobre o capacitor. Então, por isso que esse seria o modo de manter o sinal, ou seja, o modo hold, porque a tensão que está no capacitor vai aparecer na saída e essa tensão da entrada não vai gerar nenhuma influência porque eu tenho um circuito aberto. A partir do momento que a gente fecha essa chave, o que acontece? Essa tensão senoidal da entrada, ela vai carregar o capacitor e também vai aparecer na saída. Ou seja, quando a gente fecha a chave, a gente está num momento de amostragem, porque a tensão de entrada começa a aparecer na nossa saída, ok? Então, essa tensão senoidal, de exemplo que estaria na entrada, fica aparecendo na saída. Se em algum momento eu resolvo abrir a chave novamente, vamos supor que no exato momento que eu resolvi abrir a chave, a tensão de entrada estava em 2 volts. Esse capacitor ele vai estar carregado com 2 volts. Então, chave aberta, tensão senoidal na entrada, essa tensão vai continuar flutuando e aqui no capacitor eu vou ter 2 volts. O que eu vou ter na saída? 2 volts. Então, quando eu abro a chave é o momento que eu dou o hold, é o momento que eu mantenho a última tensão que foi amostrada, ok? Então, no caso aqui, a gente vai fazer a amostragem, obviamente, por essa questão de chaveamento. Essa chave, ela pode ser mecânica, né? Porém, não faz muito sentido ela ser mecânica. O ideal é que ela seja uma chave digital, uma chave elétrica, beleza? Por exemplo, um transistor.
para que a gente possa chavear o sistema. Então, óbvio que vão existir várias características, né? Se fosse uma chave mecânica, teria todo o tempo de eu pressionar e despressionar um botão. Então, não é instantâneo esse processo de sample e não é instantâneo esse processo de hold, ok? Da mesma forma que um transistor, caso eu vá usar um transistor para fazer essa parte de chaveamento, eu tenho todo um tempo para que o transistor ele entre e saia dos modos que ele vai trabalhar. Então, se eu estou no modo de corte e quero ir para um modo de saturação, leva um certo período de tempo. Se eu estou no modo de saturação e quero ir para o modo de corte, leva um certo período de tempo. Óbvio que esse período de tempo, para nós, réis mortais, parece ser instantâneo, mas ele não é. Ele tem um certo delay, ok? Então, dependendo do tipo do sinal que eu estou analisando na entrada, esse atraso de resposta da chave pode justamente fazer com que eu tenha amostragem em pontos, digamos assim, incorretos ou pontos que eu não gostaria de ter, ok? Beleza até aqui, galera? Fazendo sentido? Sossegado? Modelo uma APO que pode montar tudo isso que a gente viu até agora. Então, Flávio, dá para montar todos esses circuitos com um único Ampiop, ok? Porém, não vai ter uma característica ideal para todas as aplicações. Então, tenho, não é nem modelos, eu tenho famílias, entre aspas, de amplificadores, aonde ele vai ter características mais próximas do ideal. Então, por exemplo, eu vou ter um amplificador que tem muita banda passante e tem menos ganho. Eu tenho um outro que tem baixíssimo drift, tem alto ganho, mas tem baixa banda passante. Então, sempre vai depender da tua aplicação. Para aplicações simples, qualquer amplificador operacional funciona. E quando eu falo aplicações simples, vai ser o quê? Vai ser uma aplicação onde você não tem necessidade de ter sinais de entradas baixos e que você não vai ter necessidade de ter alta frequência. Então, se você tem um sinal de entrada de, sei lá, 1 volt pico a pico de 10 Hz, cara, qualquer amplificador operacional vai funcionar. Agora, se você tem lá um sinal de 1 GHz e a tua amplitude é de 1 mV pico a pico, você vai ter que achar um amplificador que consiga responder nessas características. Mas isso não vai do circuito propriamente dito. Isso vai sempre do sinal de entrada. Então, eu posso pegar um amplificador específico e fazer qualquer circuito com ele, desde que essas respostas de entrada sejam plausíveis dele trabalhar. Fez sentido, Flávio? Tranquilo? Beleza, então. O que é por causa do offset, Nicolas? Não entendi sua pergunta, tá? Não só por causa do offset. O offset é um dos parâmetros que faz com que não seja ideal para todos os casos, mas não é só ele que influencia. Então, tem todas outras características que acabam influenciando. Isso, exatamente, Tomás, exatamente. Então, para esse circuito específico, offset, drift, mais corrente e fuga, sendo que corrente e fuga seria o principal nesse caso, ok? Daí, para cada circuito, digamos assim, eu vou ter características que acabam sendo mais ou menos importantes. Respondido, Nicolas? Ou não? Ok? Respondidíssimo. Então, perfeito. Então, bacana, pessoas. Vamos seguindo aqui. Então, aqui é o funcionamento que eu já descrevi ali para vocês, aonde S aberto está em hold, S fechado está em sample, beleza? Então, isso aqui é o material que vocês vão ter lá depois, vocês podem estudar. Aqui, vão ter aqui alguns
sinais de controle, alguns itens ali que a gente acaba definindo quando a gente vai trabalhar com esse sample and hold, ok? O primeiro deles aqui é o tempo de abertura, que é esse TH, beleza? O que é esse TH? Ele vai ser o atraso de tempo da abertura do nosso S, ou seja, da nossa chave, que é aquilo que eu comentei com vocês. Se eu for usar uma chave mecânica, né, obviamente que eu vou ter um atraso de tempo entre eu querer pressionar e realmente pressionar. Quando eu vou trabalhar com um transistor, ele vai ter um tempo para sair do corte e ir para a saturação e um tempo para ir da saturação para o corte. Então, isso é o tempo de abertura que a gente define, beleza? Que é o tempo justamente para a chave, digamos assim, abrir, ok? Eu acho que não tem por que muito ficar rodeando aqui, é tempo de abertura, beleza? Tempo que leva para ela abrir. Aqui, quando a gente está trabalhando com chaves digitais do tipo amplificador, seja ela bipolar ou seja ela FET, a gente tem ali na casa dos 100 nanosegundos de tempo de abertura. Ah, Prisada, para que isso importa para a gente? Se você estiver trabalhando com um sinal de 1 Hz, 10 Hz, não importa de forma nenhuma. Esse tempo de 100 nanosegundos aqui não vai fazer diferença. Agora, vamos supor que você esteja trabalhando num sinal de 1 GB. Sinal de 1 GHz, se você mostrar ele 100 nanosegundos antes ou 100 nanosegundos depois, vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença. Por quê? Ou você vai pegar o sinal aqui, no meio dele, ou você vai pegar no pico. Então, você pode ter uma grande diferença de amplitude por causa desses 100 nanosegundos. Então, esse tempo de abertura, ele é importante, obviamente, quando a gente trabalha com questões de mais alta frequência. Porque alta frequência quer dizer que o meu sinal de entrada ele está variando mais rápido no tempo. Então, se ele varia mais rápido no tempo, quer dizer que eu tenho que ajustar as minhas características de resposta para que eu consiga pegar exatamente o ponto que eu quero. Vou fazer o chat aqui. 1 giga, 1 nano de período. Exatamente. Então, imagine aqui, nos 100 nano, vai influenciar um monte, né, cara? Ah, teria um buffer para cobrir essa demora. É, mais ou menos. A gente vai ver isso daqui a pouco, Flávio. Beleza? A gente entra nesse ponto, mas não tem muito como fugir desse tempo de abertura. O que acaba acontecendo é você partir para chaves que respondam mais rapidamente, né? Ou você ter todo um processo de planejamento em cima do teu sistema para que ele funcione da forma que você espera, né? Então, tem vários cuidados ali que a gente tem que tomar. Então, a escolha da chave pode ser um deles. Aqui, a gente tem uma chave de 100 nanosegundos. Óbvio que existem chaves mais rápidas, existem elementos que respondem mais rapidamente. Conforme a tua frequência vai aumentando, você vai ter que buscar uma chave mais próxima do ideal possível, né? Praticamente sem tempo de abertura. Então, óbvio que isso é um detalhe de projeto, mas é um detalhe de projeto para altas frequências, eu ia falar alto nível, para altas frequências, né? Então, quanto mais alta a frequência, mais você tem que se preocupar, né, com o teu projeto, que daí não é só a chave que vai influenciar, a própria banda passante do teu amplificador operacional e tudo mais. Então, tem vários detalhezinhos ali, ok? Então, beleza. Então, esse aqui é um dos nossos sinais de controle, que é o tempo de abertura. Então, seria basicamente isso aqui, ó. Então, vou lá em modo sample, fui para o modo hold, o que vai acontecer? O meu sinal estava aqui, quando eu dei o comando para que ele saísse do sample e fosse para o hold, mas leva um certo período de tempo aqui, é justamente o tempo de abertura, para que eu realmente tenha o hold.
Então, vejam que o meu sinal, ele não pega exatamente no instante que eu mandei, mas sim um pouquinho de tempo depois. Então, essa é a ideia do tempo de abertura. Então, vai levar um certo tempo, então eu dou o sinal, um pouco de tempo depois, ou com um delay, que ele realmente faz o hold. Então, para frequências baixas, essa diferença aqui vai ser praticamente imperceptível de tensão. Para frequências mais altas, essa diferença de tensão ela pode ser gritante e realmente absurda, beleza? Então, percebam que esse tempo de abertura aqui, ele gera um erro no meu modo hold, né? Do tipo, eu queria amostrar esse ponto do sinal. Mandei o hold exatamente nesse instante. Ele amostrou o sinal um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Então, pode existir essa característica. Então, a característica de tempo de abertura me gera um erro de tensão no modo hold. Ok? Então, aqui seria uma resposta gráfica do nosso sample hold. Beleza? Para vocês verem. Então, aqui embaixo a gente tem os comandos, sample e hold, ok? E aqui em cima a gente tem um sinal. Então, o sinal em vermelho seria a entrada, o sinal em preto aqui seria a saída, correto? Obviamente que vocês estão vendo que não tem sinal preto quando eu estou no modo sample, porque o sinal preto está acompanhando o sinal em vermelho. Então, no caso aqui, quando eu estou em sample, a minha saída acompanha a minha entrada, quando eu estou em hold, a minha saída ela mantém a minha entrada. E aqui mostrando as características de tempo, beleza? Então tem esse TH que a gente já viu aqui, que é o tempo de abertura, e vai ter o outro TA que a gente vai ver em instantes, ok? Então aqui também tem a resposta dele, de uma outra forma. Aqui a gente poderia, digamos assim, montar, caso a gente queira, um sinal quadrado em cima de um sinal de entrada. Aqui vocês estão vendo que o modo sample e o modo hold eles têm o mesmo tamanho, né? Então eu posso fazer dessa forma, posso trabalhar dessa forma, ou eu poderia trabalhar desta forma aqui, aonde o meu sample ele é entre aspas instantâneo. Então eu só dou um toquezinho na chave. Então ela tem uma atualização na saída e sempre mantém. Então consigo formar um sinal entre aspas, quadrado ou mais quadrangular em função de uma entrada. E sempre vai depender do tempo que eu dou o sample, do tempo que eu dou o hold. Então, aqui é um exemplo onde sample e hold têm a mesma temporização, e aqui seria um exemplo onde eu tenho uma temporização no hold e eu tenho, teoricamente, uma instantaneidade no sample. Ok? Daria para fazer um controle do motor. Controle de motor? Dá até dá. Vai ficar bom? Não. Eu acho que dá, cara. Nunca tentei para falar a verdade, mas eu acho que não fica nem um pouco bom. A ideia para você fazer esse tipo de controle seria fazer a utilização de um PWM, né? Uma modulação por pulso. Isso é o ideal. Eu, sinceramente, nunca tentei fazer isso, Flávio. Então, eu nunca vi também ninguém tentando fazer, acho. Então, eu acho que dá, mas vai ficar daquele jeito, sabe? Não tem muita lógica, entre aspas, tentar fazer com isso aqui, sendo que existem outras formas muito melhores de fazer esse controle. Dependendo até, cara, tipo, você poderia fazer utilizar um comparador. Eu quero fazer totalmente analógico. O comparador ele vai acabar sendo até mais interessante para fazer isso do que o sample and hold, beleza? Não, Jonathan, não. Aqui é só por causa do gráfico mesmo. Só esse gráfico aqui dessa forma. Mas não, ele sempre vai manter o sinal em relação ao último nível que eu peguei propriamente dito, tá? Talvez aqui o gráfico não esteja tão adequado
tá? Mas não, ele não vai seguir uma pré-determinação digital, ok? Veja esse gráfico aqui, ó. Opa, veja esse cara aqui, ó. No exato momento que eu dou o hold, exato, entre aspas, que ele faz a amostragem. Tem qualquer ponto do meu sinal, beleza? Então, não tem a característica de pré-determinação. Então, eu consigo, com o sample hold, pegar qualquer tensão do sistema, ok? Respondido ali, Jonathan? Beleza? Tá. Bacana. Então, aqui tem um outro ponto, que é o nosso TA, que é o tempo de aquisição. Então, a gente tem o TH, que é o tempo de abertura, e a gente tem o TA, que é o tempo de aquisição, beleza? Então, TH, tempo de abertura, é quando eu vou do sample para o hold. Esse TA aqui, que é o tempo de aquisição, é quando eu vou do hold para o sample, beleza? Que é o tempo necessário para que esse sample hold ele possa fazer a aquisição do sinal de entrada. Justamente por que fazer a aquisição do sinal de entrada? Porque não é simplesmente passar o sinal de entrada para a saída. Tem todo o processo de carga no nosso capacitor. Beleza? Então, eu tenho, dependendo do capacitor, um tempo mais rápido, um tempo mais lento para fazer essa carga. Então, se eu mantenho, ou se eu faço a utilização de um capacitor maior, se eu faço a utilização de um capacitor maior, obviamente que o meu TA, o meu tempo de aquisição, vai ser maior porque eu preciso de mais corrente, ou eu preciso de mais tempo para fazer essa aquisição. Se o meu capacitor é menor, eu preciso de menos corrente ou menos tempo para fazer essa aquisição, ok? Aqui também entra um ponto, um outro ponto interessante, né? Se a gente voltar aqui no nosso circuito básico e olhar para ele, tudo bem, a gente tem um capacitor ideal ali, nunca descarrega. Na prática, a gente sabe que o capacitor em algum momento vai descarregar, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, teoricamente, capacitores maiores demoram mais para descarregar. Capacitores menores demoram menos para descarregar. Ok? Então, um capacitor menor descarrega mais rápido, um capacitor maior demora mais para descarregar. Justamente porque um capacitor maior consegue ter mais carga. Bacana. Tudo depende da relação RC, tal, tudo mais, isso que vocês já aprenderam lá em circuitos. Mas, o que a gente pode pensar aqui? Putz, eu vou colocar um capacitor gigante e esse capacitor gigante vai fazer com que eu consiga dar sample por mais tempo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu coloco um capacitor gigante, ele demora mais tempo para carregar. Então, eu tenho que ter uma relação mínima onde eu consiga carregar esse capacitor dentro do período que eu estou dando a aquisição nele. Então, é um detalhe ali relativamente importante aqui que a gente tem que se preocupar. Isso, exatamente, Tomás. Exatamente isso, cara. A gente já faz essa dimensão em cima dessa característica para que aquele TS, esse TA sejam os melhores possíveis, né? Então, a gente consegue jogar aqui para justamente ter essa característica mais próxima do ideal, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga fazer uma aquisição instantânea e para que eu consiga ter um TH instantâneo. Beleza? Então, esse é um detalhe aqui que é bom ressaltar. Tá? Eu tenho esse tempo de aquisição, por quê? Porque leva um certo tempo para o capacitor carregar, não é instantâneo. Ele sempre vai levar um tempo para ser carregado. Lembrem lá do tal, né? Então, a gente tem o tal que é o RC, beleza? Então, a gente tem essa característica e, obviamente, a carga do nosso sistema não é instantânea, ok? Por isso que a gente está falando aqui sobre esse tempo de aquisição, ok? E aí aqui, ó, aproveitando, né? Olha o nosso tal aqui, R vezes C, ok? Que eu já tinha
comentado ali para vocês. Ok? Então, isso aqui vai definir qual que é a nossa carga, ok? Ou o nosso tempo de carga. Então, a gente sempre vai ter ali uma característica de não ser instantâneo, beleza? Isso que é importante para a gente agora. Aí, além disso, mas não menos importante, é a gente analisar a questão do modo hold, que é o que eu comentei para vocês, que é o pior detalhe possível, né? Então, a gente tem um TH, beleza? É importante analisar ele quando a gente está trabalhando com altas frequências, a gente tem um TA, isso também é importante analisar em altas frequências, mas dentro do modo hold a gente vai ter o nosso pior problema, que é corrente de fuga. E essa corrente de fuga ela vai acontecer independente da frequência, beleza? Então, eu tendo uma baixa frequência ou tendo uma alta frequência, a gente tem a característica de fuga ou de corrente de fuga dentro do modo hold. Então, o meu modo hold ideal é infinito, meu modo hold na prática é muito baixo. Então, tem que tomar esse cuidado, certo? Óbvio, principalmente pensando naquele circuito base que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. Se a gente fosse pensar, né, esse modo hold aqui seria praticamente nada, né? Vou colocar uma carga aqui. Quanto tempo que vai levar para descarregar esse capacitor? Putz, alguns milissegundos, alguns poucos segundos. Então, o meu modo hold num circuito básico ali é extremamente baixo, beleza? Aqui a gente pode até calcular a, a questão de descarga dele. Então, se a gente souber qual que é a corrente de fuga e dividir isso pela capacitância do nosso capacitor, a gente vai descobrir qual que é a quantidade de volts por segundo que a gente perde, ok? Então, vamos supor lá que eu tenho 1 volt por segundo de perda. Eu dei hold numa tensão de 3 volts. Isso quer dizer que eu perco todo aquele hold em 3 segundos. Então, ele sai de 3 volts e vai para zero em 3 segundos. Então, obviamente que esse modo hold não funcionaria lá tão bem. Então, se eu tenho uma alta corrente de fuga, eu acabo tendo mais perda de tensão, beleza? Então, esse seria o pior detalhe possível para quando a gente vai trabalhar com sempre hold, que é perder o hold, né? Às vezes a gente atrasar um pouquinho e tudo mais é um pouco menos problemático para a maioria das aplicações, mas eu perder o hold, eu praticamente perdi a funcionalidade que esse circuito me dá. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com esse sample hold em relação a isso, ok? Óbvio que a gente pode tentar diminuir essa característica de perda com alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é tentar elevar o C. Então, elevando o C, a gente vai ter uma carga maior, uma quantidade de carga armazenada maior. Não quer dizer que a gente vai ter menos corrente de fuga. Pode ser a mesma corrente de fuga, mas se eu tenho mais carga, a corrente de fuga igual influencia mesmo, menos, beleza? Então, para um capacitor pequeno que tem uma corrente de fuga X, um capacitor grande que tem uma corrente de fuga X, essas duas correntes de fuga são iguais, essa corrente X de fuga influencia mais o capacitor pequeno, ok? Por ele ter menos carga. Só que daí é óbvio, eu não posso pegar e jogar um capacitor do tamanho da minha casa lá nesse sample hold, um porque é muito caro, dois porque eu não vou ter onde guardar e três porque eu ainda vou ter o problema do TA, que é o tempo de aquisição. Então, eu não vou conseguir adquirir o sinal corretamente nesse capacitor gigantesco. Então, tenho que sempre balancear, fazer a utilização de um capacitor que tenha o dimensionamento correto para o TA, mas também seja, entre aspas, o maior possível para eu tentar diminuir as fugas em relação ao modo hold. Outro ponto que eu posso utilizar é trabalhar com uma chave que tenha menos fuga, que seria, por exemplo, ali uma chave do tipo FET. Poxa, mas por que, que a chave do tipo FET dá menos fuga? Ela tem uma impedância maior. Então, se eu tenho mais impedância,
quer dizer que eu vou ter, no caso, mais resistência, entre aspas, para o capacitor enxergar, então a possibilidade de eu ter menos corrente é maior. Então, se eu estou aumentando a impedância, eu estou diminuindo a corrente. Então, eu utilizar uma chave que tenha uma impedância maior, por exemplo, um FET, eu poderia usar até outros elementos com maiores impedâncias, vai fazer com que eu tenha uma tendência de ter um tempo no hold maior. Então, Tomás, na verdade, a corrente ali ela pode fugir pelo capacitor, pela chave, ou como a gente vai ver ali, pelo próprio amplificador operacional. Então, tem um conjunto de fugas, né? Mas, como a gente não consegue mexer na fuga do capacitor, a gente só pode aumentar a capacitância dele, certo? Então, não tem muito como, tipo, eu mudar alguma coisa em relação ao capacitor. Tipo, ó, o capacitor tem corrente de fuga e eu não posso fazer nada em relação a isso. Agora, em relação à chave, que é um dos elementos que, por onde a corrente vai também escoar, aí eu posso fazer alguma coisa, entendeu? Por isso que eu estou comentando da chave, mas o capacitor, a corrente de fuga, ela vai escoar tanto pela chave, quanto pelo amplificador operacional, quanto pelo próprio capacitor. Então, todos os elementos têm uma influência nessa corrente de fuga, beleza? Tem influência por onde que ela vai fugir. Então, se a gente consegue isolar, digamos assim, alguns deles, a gente tem uma tendência de que a corrente de fuga influencie menos. Não que ela vai deixar de existir, ela só vai influenciar menos. Beleza? Não sei se eu consegui responder ali sua pergunta, Tomás, ou seu comentário ali. Fez sentido o que eu te falei? Beleza ou não beleza? A menor impedância? Cara, a menor impedância vai ser o do fio, propriamente dito. É, vai ser o do fio ou da trilha. É isso que mais vai influenciar. Ah, o Zen, o Zcap e o Zamp vai ser o Zcap. E que daí o Zcap também depende da frequência, né? Mas o que mais influencia é o capacitor. Infelizmente. Que é o que a gente não consegue mexer. Beleza? Ah, exatamente, Flávio. Só que você nunca consegue fechar ele 100%. Sempre vai ter um escoamentozinho. É como se tivesse, tipo, três, né? Você está fechando um aqui, mas esse continua fugindo. Então, você tenta manejar todos eles para ter a melhor característica. Ok? Acho que ok. Então, vamos seguindo aqui. Aqui um outro detalhe que não aparece nos gráficos lá, mas que também é importante ressaltar, é que como o sample hold, na verdade, é um circuito de chaveamento, onde a gente vai chavear sinais, pode existir uma característica de spiking no sinal, que seria um pico de tensão, tanto positivo quanto negativo. Então, spikes são picos de tensão que podem acontecer, beleza? Então, isso pode ser devido à própria chave, isso pode ser devido à capacitância, isso pode ser devido ao amplificador. Então, não necessariamente o teu sinal ele vai ficar perfeito. Ele pode ter alguns spikezinhos ou ele pode ter alguns pontos de amplitude diferenciada, beleza? Mas esses spikes, eles não acabam influenciando tanto dependendo da aplicação. Dependendo da aplicação, pode influenciar bastante, né? Então, são spikes que podem aparecer, beleza? E daí aqui é o nosso circuito, digamos assim, prático. Então, a gente não vai trabalhar com aquele circuito onde a gente só tem uma chave e um capacitor, obviamente, porque não faz sentido a gente fazer aquilo lá, né? Óbvio que aquele circuito é o nosso circuito base,
mas numa aplicação prática, a função dele acaba sendo extremamente ruim. Aqui, então, é o nosso circuito prático. O que a gente tem aqui no caso? A gente vai ter o sinal de entrada, VI, e a gente tem esse VC, que é a tensão de controle, ok? Então, aqui esse S continua sendo a nossa chave, mas eu coloquei ela como sendo um MOSFET. Então, esse VC é o sinal que vai colocar o MOSFET em corte ou saturação, beleza? Vai colocar o transistor aqui em corte ou saturação. Então, continuamos com a característica de chave aqui, só foi colocado o transistor em vez da chave mecânica. Continuamos com o nosso capacitor, porém, aqui, ao invés do nosso sinal ir direto para a saída para o VO, a gente coloca um amplificador operacional. A tensão do capacitor vai para a entrada positiva e na entrada negativa a gente tem a realimentação. Beleza? Então, na entrada negativa, a gente tem essa realimentação do sistema. Aqui, dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma chave digital, aonde ela tem uma impedância alta, e a gente tem aqui, entre aspas, um bufferzinho com uma alta impedância também. Então, a possibilidade de eu ter uma corrente de fuga acaba diminuindo. Continuo tendo, óbvio, isso aqui não funciona eterno, mas a gente consegue verificar que, na prática, né, se a gente montar o circuito e tudo mais, a gente consegue verificar que a gente consegue manter esse sinal por um tempo extremamente longo, beleza? Então, eu consigo aqui amenizar muito ali a característica do modo hold, o problema extrínseco no modo hold. Beleza? Então, esse aqui é o nosso circuito aqui que a gente trabalharia. E também a gente tem a possibilidade de fazer um melhoramento aqui, onde a gente coloca este amplificador. Rodrigo ergueu a mão, só um momento. Eu não sei se ergueu a mão porque você quis ou se foi... Eu acho que não, porque ele já abaixou a mão. Ah, tá, acontece, faz parte. Estamos testando o sistema. O que eu estava falando, né? E a gente pode colocar esse amplificador aqui na frente, beleza? Por que isso? Aqui, querendo ou não, ainda posso ter uma distorção de sinal de entrada por causa da chave, por mais que ela tenha uma impedância alta, o amplificador operacional, ele acaba tendo uma impedância ainda mais alta. Então, aqui ajudaria muito também a característica de fuga, né? Então, eu acabo tendo uma impedância ainda maior. Eu tenho uma diminuição da fuga e também tenho uma característica aonde o meu sinal de entrada vai ter menos interferência, ou eu vou causar menos interferência no meu sinal de entrada pelo circuito. Então, essa aqui seria uma melhoria aqui do nosso circuito, onde a gente poderia trabalhar. Obviamente que esse tipo de circuito aqui, ele para muitas aplicações mais simples acaba sendo um pouco custoso demais por se trabalhar com 2 amplificadores operacionais. Então, vai depender, obviamente, do nosso projeto. Vão ter projetos onde talvez o custo que está embutido nesse tipo de circuito seja muito alto e a gente acabe não trabalhando com ele, por mais que ele dê uma resposta melhor do que esse primeiro circuito. Por ser mais barato usar só um amplificador, às vezes esse cara aqui ele acaba sendo tendo um custo-benefício melhor para a gente. Mas por que eu vou pôr o segundo amplificador aqui? Para ter menor distorção na entrada e aumentar também a impedância que está sendo vista aqui pelo nosso capacitor. Beleza? Então, esses aqui seriam os nossos circuitos práticos. Todos aqueles detalhes ali de TH, TA e hold que você falou, Prezado, são importantes aqui também? Sim, eles são importantes, tanto para aquele circuito base quanto para esse circuito daqui. Obviamente que a questão lá do hold, quando a gente trabalha com amplificador operacional,
ela é muito menos visível do que para aquele circuito base que a gente viu lá nos primeiros slides. Então, para aquele circuito base, o nosso hold ele é extremamente prejudicado. Para esse circuito com amplificador operacional, a gente tem um funcionamento muito bom, próximo, digamos assim, do ideal que a gente esperava. Então, com esses circuitos aqui, a gente já tem características extremamente altas de funcionamento próximo do ideal, ok? E daí aqui a gente tem alguns exemplos de sample hold. Então, tenho lá o Max 327, que é um sample hold. Então, na verdade, ele é um CI que tem samples e holds internos. E a gente também tem este CD4066, que é um outro circuito com possibilidade de sample e hold. Beleza? Tem aqui um diagrama esquemático dele dos amplificadores, mas aqui a gente consegue usar ele como chave. Desculpa, eu falei sample e hold, perdão. A gente consegue usar ele como chaves digitais. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de circuito integrado de sample hold. Esse cara aqui é um exemplo de chave digital integrada. Beleza, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Até aqui, tranquilão? Dominadaço? Então, tranquilíssimo. Nossa, mais fácil que isso, só 2 disso. Então, deixa eu abrir um bizu aqui para vocês. Tcharam. Cadê? Então, vocês têm acesso lá à lista. Então, 5 exercíciozinhos aqui para vocês explicarem o funcionamento do sample hold. E também vocês têm o laboratório, atividade prática para vocês montarem lá no Proteus. Beleza? Então, tem a atividadezinha aqui, separada em 3 partes, para vocês montarem lá no Proteus. Beleza, pessoas? Então, vou me despedir da gravação por aqui e tchau, gravação.